Olá, meu nome é Josué Krishnamurti, sou presidente da Associação dos Síndicos de Goiânia e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Síndicos em Ação. Hoje o nosso tema é um tema de muita relevância que é energia por assinatura em condomínios, energia fotovoltaica. E o propósito do nosso podcast é sempre esse, trazer informação, informações de qualidade, esclarecer dúvidas e agregar na gestão de você, síndico que nos acompanha. Hoje estamos aqui com o Vitor Japiaçu, diretor do grupo Ecosol, né, Humberto? Olá, boa noite, Josué, boa noite a todos os telespectadores. E nós estamos aqui e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante no condomínio. Nós vamos falar de energia por assinatura. Você já fez esse trabalho? Você já procurou como fazer? Se você não fez, nós trouxemos aqui, Josué, pessoas expert nesse assunto, viu? E logo tem muito que vocês aprenderem sobre energia por assinatura dentro da sua casa. Então, mais uma vez, agradecemos aqui a presença do Vitor, Japiaçu. Estamos aqui também com o Ronaldo Júnior, diretor comercial do grupo Tectron, agregando aqui conosco, tá? Obrigado, viu, Ronaldo, por estar conosco. Eu que agradeço. E, Bertão, e aí? Vamos sabatinar aí o Vitor? Então vamos lá, pessoal? Então vamos lá todos. Pessoal, energia por assinatura é um modelo que vem crescendo, né, Josué, dentro do mercado condominial, né? Então, assim, está no processo crescente aí. E o que nós temos hoje aqui para trazer são justamente essas nuances dessa energia por assinatura. E, Josué, vou falar... Parabéns, viu, presidente? Nosso presidente trouxe nada mais, nada menos do que Vitor Japiaçu, diretor da empresa Ecosol Sistemas, né? E também o nosso querido amigo Ronaldo Júnior, da Tectron, nossa parceira principal. E a partir disso nós vamos ter aqui várias discussões, vários conhecimentos e vários assuntos relacionados à energia por assinatura, onde você, telespectador, vai entender a fundo onde nós podemos chegar com esse novo processo, né, de economia, Vitor, será? Ou um pouco mais de despesa aí para os condomínios. Então sejam muito bem-vindos, Vitor, seja muito bem-vindo, Ronaldo, meu presidente, mais uma vez esse segundo episódio aí, e que nós estejamos aqui abençoados por Deus e levamos de fato o conhecimento para todos os síndicos que nos ouvem e nos assistem. É isso aí. Então, Vitor, se apresente, né? Fala pra gente os principais segmentos aí do Grupo Ecosol, e aí depois a gente vai trazer algumas dúvidas aí que são as dúvidas de muitos síndicos, né? Claro. Primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que está nos assistindo. A gente que agradece. Eu sou o responsável pela empresa, eu criei a empresa em 2016 e a gente fomos um dos pioneiros ali no quesito energia por assinatura, de uma época que não era comum. Já em 2016? Em 2016. E energia? Energia por assinatura. Só que a realidade de material, de placa era outra. Era totalmente diferente. A gente está falando de uma época onde os equipamentos eram bem mais caros. Estamos falando também de uma época onde não existia nem legislação, não existia lei que nos assegurasse do que a gente estava fazendo. Eu mesmo tive reunião com a Secretaria do Governo, falei com o governador na época, o Marconi Perillo. Cheguei a falar com muitas pessoas a respeito disso, fui na Secretaria da Fazenda também, para a gente entender se o que a gente estava fazendo era permitido por lei. Porque vender a energia não é permitido. Mas a energia por assinatura caracteriza-se como ou um aluguel do gerador solar fotovoltaico, ou então como a comercialização do crédito de energia, que ambos são regulados pelo governo. Então é permitido, mas na época não existia isso. Então não existia nenhum termo energia por assinatura. Então, na época a gente foi pensando, quando fomos ver, estávamos entre as 3 primeiras empresas do país ali, abrindo portas, tá?
Não somos a maior empresa do país, muito longe disso, porque a gente vai ali passo a passo, a gente vai bem devagar no segmento, a gente vai investindo conforme a gente tem capacidade, mas com certeza no quesito pioneiro, com certeza nós fomos. Certinho, Vitor. Então, nós vamos direto ao ponto, Vitor. Vitor, eu quis dizer assim, eu acho que todos nós queríamos entender aqui o porquê hoje, o porquê a energia por assinatura está vindo em grande crescente dentro dos condomínios, porque a escolha hoje está sendo através da energia por assinatura. O que você pode nos dizer aí quanto a isso, Vitor? Olha, a energia por assinatura hoje para os condomínios, ela serviu como uma luva. Essa é a verdade. Porque o síndico, ele entra querendo duas coisas. Primeiro, mudar o condomínio, melhorar ele na própria infraestrutura e reduzir custo. É fatal. E ele tem que apresentar normalmente os dois ao mesmo tempo, que é quase impossível. Mas é o que todo mundo quer. Mas nem sempre é o que dá para, não é o que dá para ser feito às vezes. Mas quando você fala em energia por assinatura, você chega ali ofertando então um desconto na conta de energia, onde o cliente, seja em uma empresa, ou seja residencial, ou seja condomínio, cliente comércio pequeno, médio ou grande, ele não tem que fazer investimento nenhum, certo? Então, ele vai reduzir o custo do condomínio. No caso do condomínio, ele vai reduzir o custo, ou seja, para o síndico ele já chega ganhando pontos com isso, e às vezes ele pode realocar esse recurso para outros pontos que são mais vantajosos para dentro do condomínio, seja reformas, melhorias de todas as espécies. Mas, fora isso, tem outras vantagens. Existem vantagens e desvantagens. Isso é normal, como qualquer negócio. É verdade. Mas entrou muito bem porque não tem nenhum investimento e gera redução de custo. Então, para os condomínios, realmente foi muito bom. Eu até ia te fazer essa pergunta, assim, se precisa de algum investimento para começar, né? No caso que a gente está falando da energia por assinatura, Sim. né? Porque eu tenho certeza que, né, Humberto, depois explica para gente os tipos que são comercializados hoje, né, Ronaldo? Que, por exemplo, você montar a usina, você alugar o seu espaço no condomínio para, além de receber a energia, a empresa vender para outro, e também a por assinatura. A gente quer abordar isso, né, que são dúvidas, né, de todos os síndicos e síndicas que nos acompanham aí. Mas, enfim, no começo, que é buscando essa economia, esse percentual, o condomínio precisa fazer algum investimento para ter? Ele não precisa fazer investimento nenhum. Não? Não. Ok. O que todos os clientes precisam é não ter fatura de energia em aberto. Tá? Ele não pode. Pode estar devendo Não nada. pode estar devendo nada. Se tiver qualquer tipo de inadimplência, mesmo que seja um único real, em nenhum lugar do país hoje a gente vai conseguir fazer essa mudança. Tá? Onde a gente vai conseguir injetar energia para o cliente, ele vai obter o desconto. Isso é regra, isso é uma lei. Então a gente não pode fazer isso. Há casos e casos, claro, onde você chega na concessionária de energia, no caso aqui em Goiás, a Equatorial, onde você vai lá e assina um termo se responsabilizando pela dívida. E aí você não paga, mas você se exime do problema. É uma forma de fazer isso dar certo. Mas financeiramente, a única coisa que a gente pede é para que não tenha nenhum débito em aberto. Nada em aberto. Certo. Ok. José, se me permite, Claro. uma dúvida, Vitor. Economia, né? Realmente é o que o administrador vai procurar, mas talvez seja uma dúvida de todos. Não sei se você tem esse número, provavelmente deve existir variações, né, de um condomínio para outro. E em percentual, né, essa mudança, né, para energia, a assinatura, né, a assinatura da energia, ela traz qual percentual, assim, De desconto na energia? desconto, de variação aí Certo. do modelo tradicional? Uhum. Hoje, assim, quando eu comecei muitos anos atrás, começou com 10%. 10% na conta de energia. Poxa, muito tempo atrás, 10 anos atrás. Hoje, a gente vê hoje entre 20% de desconto, podendo chegar até 30% em alguns casos. Aí o que acontece? Os casos que a gente chega e dá um pouco mais de desconto são clientes também que têm um consumo de energia de 100 mil reais e acima disso. Por exemplo,
A gente tem um parceiro, hoje ele não é mais nosso cliente porque construiu a própria usina, mas era o grupo Z+Z. Ele é ali, eles possuem inúmeros postos de combustíveis, de combustível, e o que acontece? Eles consumiam uma quantidade significativa. Então era um contrato então com um percentual de desconto maior, um contrato mais longo também, de 5 anos. Então, conforme o tamanho do cliente e o prazo que ele assina conosco, o desconto é maior. Então, mas hoje em dia começa em 20%. Em 20% é absoluta certeza que você vai ter. Ô, Vitor, completando a pergunta do Ronaldo aí, eu queria que você trouxesse para a gente, explicasse para a gente como funciona a energia por assinatura. Na forma prática, lá dentro do meu condomínio, eu sou o síndico, eu preciso de fazer uma revolução administrativa, e essa revolução administrativa, eu creio que a energia por assinatura pode fazer alguma diferença. Como funciona aí? Na prática, a contratação disso. Qual que é a diferença entre a energia por assinatura e uma energia de forma solar tradicional, ou até mesmo a energia hoje que nós recebemos por parte da concessionária? Pô, explica pra gente essa prática aí. Certo. O que acontece? Na prática, falando de uma forma assim, bem rápida a respeito disso, vocês vão assinar. O cliente, ele deseja, fechou com a gente ou fechou com qualquer empresa desse segmento, em 60, 90 dias, você vai começar a receber a energia na conta de energia do condomínio, certo? Então vai vir tarifa mínima e nós iremos então, ao invés, você como vai em tarifa mínima na conta de energia da Equatorial, a gente vai enviar o nosso boleto do Grupo Ecosol para vocês com o valor que vocês consumiram, só que com 20, 25% de desconto. O valor, ele vem descrito na própria conta de energia da Equatorial. Não sei se vocês... Josué, ele já é nosso cliente, eu não sei se você já reparou, mas na conta de energia da Equatorial, vem falando quanto você consumiu e quanto foi abatido. Então, você consegue conferir pela própria conta da Equatorial. Então, a gente pega, faz um boleto em cima do que foi realmente abatido, a gente só cobra o que vocês consumiram, tá? Se a gente mandou mais energia e vocês não consumiram, a gente não cobra. Fica lá como crédito. Você pode usar em até 5 anos, tá? Só um adendo aqui. Esse crédito você pode usar por um longo período. Ele vence depois de 5 anos. Mas, muito bem. Feito isso, a gente vai mandar o boleto para você. Vai pagar, muito bem, com 20% de desconto. Eu vou sempre falar 20% de desconto. O padrão. Vamos padronizar. Exatamente. Mas é muito, muito simples. Agora, a sua outra pergunta, que era a comparação ali com a energia solar convencional, eu vou te falar uma coisa. A diferença hoje é muito mais na comodidade, tá? Porque o que eu faço nada mais é do que ter uma usina solar também de grande porte. Eu vou atender, às vezes, 600 clientes em uma única usina. Então, é um padrão, é uma usina de um patamar gigantesco. Eu preciso de muitas pessoas ali para fazer manutenção e limpeza delas. Já um condomínio vai ser algo bem menor. Só que a gente está falando de certos pontos para uma usina menor, onde gera um pouco mais de receios por exemplo, se tem alguns prédios que constroem usinas no topo para evitar assombreamento. Qual que é o problema? Quem vai fazer a manutenção, ele tem que seguir os regulamentos de segurança. Gente, eu não gostaria de falar, mas eu já vi esses acidentes. Assim, acontece, faz parte. Tem que seguir as instruções corretamente, tem que ter ponto de ancoragem, ponto de fixação. E esse prestador, ele tem que ter um treinamento específico também, né? Porque é de altura, não é? Alguma coisa. Se eu não me engano, acima de 1,5 m tem que ter esse treinamento. 1,5 m de altura. Imagina a 30 andares para cima. Então, é uma situação onde quando você pensa em colocar o sistema convencional em um condomínio e quer fugir de sombreamento, você tem sérios riscos. E não só isso, você também tem problemas com bombeiro, você tem problema de manutenção, como que você vai levar esse equipamento lá para o topo também. Então, tudo é muito complicado. E o investimento também bem maior. Exato. Bem maior não, há investimento. Exatamente. Aí, ó, o legal, síndico, que está nos acompanhando, é isso, porque nós estamos diante de um mercado que ele está bem aquecido, né? E
hoje nós temos muitas opções. Sim, o condomínio ele pode montar a sua usina, correto? Ah, vamos fazer uma assembleia, ter o recurso, tirar do fundo de reserva, enfim, e vamos montar a nossa usina. Ok, primeira pergunta, qual que vai ser o seu payback? Ou seja, em quantos anos o condomínio vai realmente começar a receber o lucro? Porque até então você vai estar pagando a conta do investimento ali nos próximos 5 anos. Mas ok, então se o seu condomínio, você síndico, está pensando nessa possibilidade, avalia bem, vê a experiência do Vitor, porque ele já lida com vários cenários, né, Humberto? E nós temos realmente montar a usina em área baixa, ali num estacionamento no mezanino, algo assim, que vai requerer uma estruturação melhor para suportar o peso de placas e etc. E também essa questão de montar as placas lá praticamente na caixa d'água lá do prédio. Suja menos, ok, mas tem a questão da manutenção, tem essa questão da segurança, e o síndico, como responsável civil do condomínio, deve pensar nisso, tem que ter extrema cautela nas decisões e, de preferência, né, Ronaldo, ter aí o conselho, né, como seu suporte, até mesmo para esse tipo de avaliação. E, né, porque a gente está querendo colocar aqui para vocês todas as opções que o mercado traz. E uma das opções que o Vitor até trouxe, né, Vitor, aí entra a questão né, Humberto, da energia por assinatura, que está sendo a mais praticada. O Vitor colocou uma situação aqui, Josué e demais ouvintes aí, que ele é bem importante, e a gente está levantando essa gleba aí, o Vitor. Você me disse da sobra, que às vezes é emitido dentro do próprio boleto uma sobra de energia. Então vamos lá, numa praticidade do negócio. Eu vou lá, te chamo, você vai lá no meu condomínio, eu te apresento, para você ter uma média, meus 3 últimos talões de energia normal. A partir disso aí, você vai gerar para mim um percentual ao qual eu vou estar adquirindo na assinatura. Isso, né? Exato. É basicamente como a solar, né? Que a partir disso você tem um percentual que você vai ser de placas. Isso. Só para ficar bem claro. Então, naquele percentual que você me apresentou, dentro do que eu te propus de gasto de energia mensal, você vai estipular um kWh mês. Isso. O que acontece? A gente não dita o valor do quilowatt-hora. Quem faz isso é a ANEEL. Então, a gente faz o desconto conforme o valor da quilowatt-hora vigente. Por exemplo, esse mês não tem bandeira vermelha, por exemplo, certo? Então, a gente vai cobrar somente do valor do quilowatt-hora convencional mesmo. Digamos que ele desceu. Mês passado, por exemplo, ele estava em R$1,15 o quilowatt-hora. Ele desceu para R$1,07. Maravilha, é isso. A gente cobra pelo quilowatt-hora vigente. Esse mês subiu de novo para R$1,15. Muito bem, quilowatt-hora vigente. Então, o desconto, a porcentagem do desconto, no caso dos 20%, é sempre no quilowatt-hora vigente. Se tiver bandeira, vai ter o desconto em cima da bandeira tarifária também. Então, para ser bem prático, é uma porcentagem. E detalhe, você fez um comentário que é importante. Por exemplo, um detalhe que isso não são todas as empresas, mas a minha empresa, pelo menos, ela toma esse cuidado. Tem algumas empresas, eu sei que não é o caso do condomínio, que às vezes o consumo de energia é constante, ele não altera muito. Não dá variação, né? Exato, ele varia muito pouco mesmo. Mas a gente está falando de outros casos, seja residência ou seja comércio, onde oscila bastante. E a minha empresa, ela toma sempre o cuidado de sempre analisar cliente por cliente para ver se o consumo está subindo ou não. Para a gente saber se manda mais energia, para que você nunca fique sem essa energia e pague o valor cheio. A gente sempre toma esse cuidado. Por isso que tem essas sobras, né? Por isso que a gente manda um pouco a mais. Para que, se tiver algum problema onde vocês, em um mês específico, gastou mais energia do que o esperado, a gente te atenda da mesma forma. Que você não pague, então, o valor cheio e não tenha nenhuma... surpresa, nenhuma né? surpresinha no final do mês. E tendo esse excedente, Vitor, e não tendo ali a sua reserva, né, daquilo que não foi gasto, tendo excedente, qual que é o custo ali? Aí, normalmente, quando
há esse excedente, a pessoa, o condomínio ou a empresa consumiu mais do que estava contratado e foi uma surpresa para todo mundo, aí vem no próprio boleto da Equatorial essa diferença, que a gente não conseguiu. Só que, como eu disse, assim, até uma comodidade também da minha empresa. A gente não pede para o cliente pagar 2 boletos, tanto da Equatorial e o nosso. A gente coloca tudo em um único boleto. Então a gente antecipa o pagamento da Equatorial e coloca o nosso junto e faz esse adicional do que a gente já antecipou da Equatorial. Mas vem sendo cobrado sem o desconto. Sem o desconto. Vitor, essa colocação que você nos fez aí agora referente à Equatorial, ou melhor, a nossa concessionária, ela é bem pertinente e eu quero, assim, que você explique para os nossos síndicos, para os condomínios, né, para os nossos administradores condominiais, porque é uma dor que a gente vem percebendo e a gente participa muito aí de discussão sobre como contratar uma energia solar, como contratar isso, mas a grande dor vem na seguinte situação: eu contratei uma empresa que me fornece a energia, que seja por assinatura, que seja fotovoltaica, de qualquer forma, e aí acontece o seguinte: eles me pedem 3 meses para fazer a transferência. Porém, eu já estou com 1 ano e não consigo essa transferência. E eu tenho que pagar 2 boletos, porque o condomínio não pode também ficar inadimplente, nem com um nem com o outro, e você mesmo no início da nossa fala aqui, você diz. O que acontece? O que você pode trazer para esses síndicos? Porque eu vou falar, toda hora eu tenho reclamação dessa situação. Eu tenho 90 dias, eu tenho 6 meses, quando vocês, na verdade, nos pedem 90 dias. Né? Então, assim, explica pra gente, Vitor, o que acontece? Nesse processo, isso, né? Que dor que é essa que não passa de jeito nenhum? É a concessionária que barra, é a demanda, o que é? Porque é uma pergunta dos síndicos, né? Me prometeram 90 dias, já tem 120, e aí? E o ruim é porque quando eu disse essa reclamação do síndico, Josué, ela já não passa mais a ser com a concessionária. Ela passa a ser com a empresa com a Ecosol, com o Zé, mesmo, entendeu? Justamente. Então, assim, e a concessionária também, ela abre o dela. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Ou será que tem? Ou será que tem? É Explica isso que eu preciso que você traz para o nosso vídeo. Traga luz para nós. Eu quero ser advogado do diabo. Olha, a respeito desse problema, ele realmente tem vários motivos que podem ocasionar essa reclamação ali de que foi efetuado o pagamento e não conseguiu fazer a transferência ou algo do gênero. Mas vamos lá. A concessionária, por lei, ela tem 45 dias para fazer a troca da titularidade. Certo. Isso daí eu garanto para vocês. Se eles não cumprirem na risca, no crivo, nos minutos finais do segundo tempo, pode ter certeza, ela vai atrasar, ela vai passar do prazo, ela nunca vai antecipar. Tá? Então, sim, a concessionária, ela faz questão de atrasar. Por que ela faz questão de atrasar? Ela fatura mais. É total interesse nosso colocar o cliente já para receber energia, porque a gente fatura. A gente quer que o cliente receba a energia o quanto antes, mas a gente tem essa situação onde eles têm esse prazo de 45 dias para trocar a titularidade. Há casos que a gente consegue trocar no mesmo dia. Há casos. Raros, muito raros. Muito raros. Por sinal. E também tem ainda mais um prazo para a gente fazer o rateio da usina. A usina tem ali 150 clientes. Vocês vão ser a gente vai colocar ali então 151 clientes, né? Esse único cliente a mais, a gente tem que fazer toda a planilha novamente, cliente por cliente, colocar o CPF ou CNPJ de cada um e a porcentagem que vai ser destinada da geração total daquela usina para cada um. Muito bem, enviamos isso para Equatorial, para o setor específico da Equatorial de geração, e eles têm até 60 dias para fazer isso. Então a gente pede os 90 dias, entre 60 e 90, justamente para que a gente consiga honrar o compromisso. Mas eu garanto para vocês, o nosso sonho é que fosse no dia seguinte. Mas aí também, vamos lá, esse é o primeiro caso. Aí tem o segundo caso, que tem débitos em aberto. Aí não tem como. Pode estar tudo certo para transferir, mas se tiver qualquer débito em aberto, não transfere. Não adianta. Por lei, a Equatorial não faz isso. Ela não vai trocar a titularidade do condomínio, né? Ele não vai trocar o condomínio A para o nome da usina solar, para que a gente consiga mandar essa energia, se tiver algum débito em aberto.
Porque então, o que eles entendem? Eles entendem da seguinte forma: tá, se eu transferir, quem que vai pagar essa conta? Então, é uma situação onde eles estão se protegendo. E aí, assim, pulando um pouco a pergunta, que eu tenho absoluta certeza que essa pergunta vai chegar, que é a seguinte: por que então a gente troca a titularidade? Isso, eu até tinha anotado aqui. Imagina, essa E pergunta... é uma das... eu vou falar por quê? Porque essa era a minha dúvida, né? Essa era quando eu falo, gente, muitos síndicos, né, Humberto, se sentem inseguros, porque, olha, tá no nome do CNPJ do condomínio, aí a gente vai transferir a titularidade da energia para a empresa, né? Primeiro, isso é legal? A gente sabe que sim, mas assim, há uma insegurança nesse processo de transferência de titularidade. E aí a pergunta que eu fiz na época, mas tem jeito de fazer sem alterar essa titularidade? Mas a resposta eu sei que não, mas... Até para o síndico comprovar aquele pagamento em nome de um terceiro, né? É isso. Sim. Então é uma dúvida, explica pra gente sobre isso aí, Vitor. Eu vou fazer um contraponto aqui, é que na verdade é possível sim mandar energia para o cliente caso ele não queira trocar A a titularidade. titularidade da conta de energia. Certo. Mas tem malefícios. Ah, Quando a gente não troca a titularidade, não fica o mesmo CNPJ, tanto de quem produz para quem recebe, tem a tributação. aí, ó. Tem a tributação. Atenção, ó. Então a gente está falando ali de mais de 30% de tributação que não vai ser abatido. Vocês não vão obter o desconto. Duplica a tributação. Não duplica, Não. mas ela vai sendo cobrada junto com o boleto da Equatorial. Então você não vai obter o desconto total na sua conta de energia. Se for 10 mil reais, um exemplo, se for 10 mil reais, você só, como é 30%, então você só vai ter desconto em cima de 7 mil. 7 mil. Dos 7 mil. Então, as empresas que fazem esse serviço de energia por assinatura perdem também esse faturamento, tá? Então, a gente não quer fazer dessa forma porque, teoricamente, é uma perca para os dois lados. É ruim para o cliente final e é ruim para a gente. Então, assim, a gente fala que não tem como para que a gente não tenha que falar que tem como. E posso ser muito sincero, a maior parte dos condomínios tem medo de colocar no nome do CNPJ da usina. Sim. Gente, a conta de energia vai estar no nosso CNPJ. Se vocês não pagarem, quem se ferrar, gente? Se for parar pra pensar. Porque quem fica inadimplente... outra pergunta, né, Humberto? Mais uma vez, trazendo... Foram perguntas que eu fiz na época. Tá, a gente transfere a titularidade. Mas... E se a empresa não pagar a conta, o condomínio fica sem energia? Olha, adoraria falar que se não me pagar, vai cortar energia, mas não corta. Não corta, Não né? corta. Não corta. Tá até em contrato isso aí também. Tem, né? exatamente. O que acaba acontecendo? A gente não tem o poder que a concessionária tem de ir lá e desligar o padrão, ou retirar o medidor, coisas assim. Isso é específico da concessionária, né? Exato. Adoraria falar para passar medo nas pessoas para não ficar inadimplente, mas não é isso. A gente não pode fazer isso, tá? E a sua realidade de inadimplência hoje é grande? Não, né? Eu acho Olha, eu posso ser sincero, da minha empresa em específico, é muito baixo. E não é nem por inadimplência da pessoa falar assim, não vou pagar. É de esquecer e pagar depois. Então não é nem inadimplência, é atraso. Atraso. Desculpa minha ignorância, Vitor. Claro. A inadimplência para com a sua empresa, ela não vem ali em paralelo com a inadimplência que seja a taxa mínima com a concessionária? Ou talvez já foi até explanado aqui e eu não entendi muito bem. Mas porque há o pagamento direto em um boleto apenas. Sim. Certo? Sim. Então a inadimplência ela não caminha paralelamente com a concessionária? Não, porque eu antecipo o pagamento. Então sempre há antecipação no processo. E até um detalhe. Por exemplo, um dos pontos do porquê que a gente também antecipa esse pagamento é o seguinte. Se eu tiver vamos lá, de uma usina de 100 clientes, se eu tiver um único cliente que não pagou a tarifa mínima da concessionária, ou seja, tem débito no CNPJ, eu não consigo trazer nenhum novo cliente para a usina. Então, eu fico responsável por sempre pagar para a gente sempre poder movimentar os clientes. Colocar cliente, ou às vezes o cliente quer mais energia e naquela usina em específico a gente não tem mais energia, então a gente manda ele para outra que tem mais energia. Então, eu sempre tenho que estar com as contas pagas. Normalmente a gente não deixa nem chegar no dia do vencimento. A conta da Equatorial chegou pra gente, hoje é dia 23, mas a conta é pro dia 6 do mês que vem. A gente já paga hoje. Porque senão a gente não consegue trazer novos clientes. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho hoje
14 usinas no meu CNPJ. Em um único CNPJ. Então, se eu quiser movimentar qualquer novo cliente em qualquer usina de uma dessas, e tiver uma conta em aberto, eu não mexo em nada. É 14 usinas paradas esperando eu resolver isso. Então é de total interesse meu que esteja adimplente com a concessionária. Deixa eu fazer uma pergunta Fica aqui. à vontade, fica à vontade. Rapidão. A gente falando de montar a usina, né? E uma pergunta que você deve fazer, síndico, é aquela que eu já citei. Qual que vai ser o meu tempo de retorno desse investimento, né? E aí vem uma pergunta que nós até anotamos aqui. A curto prazo, a energia, né? A energia solar por assinatura, ela é mais vantajosa, mas e a longo prazo também, né? Vocês possuem esse tipo de análise? Temos. E o que acontece? Se você tivesse feito essa pergunta para mim 2 anos atrás, essa resposta ela era diferente. Então, o mercado em si é bem volátil, dinâmico. Muito dinâmico. O governo, ele tem rédea curta sobre energia, porque ele dita preço, ele que controla, ele não controla as concessionárias hoje em dia, porque todas elas acabaram sendo vendidas, né? Privatizadas, né? Exatamente, perdão. Mas eles ainda assim obtêm um controle muito forte. Eles que comandam esse segmento. Então, o que acaba acontecendo? A gente tá numa situação onde há 2 anos atrás não existia uma taxação, que é o que as pessoas hoje em dia falam de taxação do solo. Não tinha essa taxação. Então, quem fosse montar naquela época tinha vantagens que hoje não tem mais. É aquela isenção por 25 anos? Exato. Essa mesmo. Então, quem tinha... Assim, antigamente eu lutava muito contra... eu lutava contra, assim, era o meu concorrente, por assim dizer, quem vendia os equipamentos fotovoltaicos. Normal, faz parte. Faz parte de qualquer comércio. A gente vai ter concorrentes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente está falando de uma taxação que hoje ela é gradativa, tá? Mas hoje ela está em 15% do que você produz de energia. E ela vai subir até 28% até o final de 2028. Então a gente está falando de uma situação que se você produz R$1.000, R$280 vai vir de taxa mais a tarifa mínima. Então vai ser uns R$350 em média, que você vai... 350 a R$400 em média, que você vai ter que pagar a concessionária dos R$1.000. Não é só sobre o excedente, não? Pois é. Acontece que a maior parte das pessoas não tem um consumo instantâneo. A maior parte é excedente. Os casos de comércio que costuma ser mais favorável. Porque o comércio está durante o dia funcionando, então está produzindo energia e consumindo automaticamente. Mas condomínios, residências, o consumo é muito mais noturno do que diurno. Então é quase tudo excedente. Então a gente tem esse problema. Então, no passado, essa resposta seria: tá, a venda do equipamento, ela de fato era competitiva. Hoje, ela é competitiva no seguinte quesito: o custo do equipamento caiu, ele diminuiu consideravelmente, só que o governo agora entrou fazendo taxação dos equipamentos que antes não tinha. Mas em contrapartida você tem malefícios como manutenção, tanto de limpeza como até mesmo o aperto dos cabos. Você tem ali a questão de se alguma coisa acontece, seja raio, seja uma oscilação da rede onde queima o produto, tudo isso entra na conta futura que ninguém que está te vendendo o equipamento te fala. Ninguém. E a vida útil desses equipamentos, embora o pessoal fale assim, é 30 anos. Vamos lá. As placas têm uma vida útil de 25 a 30 anos. Todo o restante não. A gente está falando ali do equipamento que mais dura, que é o inversor, fora as placas, de 5 a 8 anos. E é caríssimo. A gente está falando de equipamentos que podem custar de 5 mil a 150 mil. Depende da potência da usina, né? Então, a gente tem essas situações. Agora, na energia solar por assinatura, você não tem esses gastos. Você simplesmente esquece que não existe. E assim, você não vai ter que se preocupar com manutenção,
coisa que o síndico não quer é problema, né? Não vai ter limpeza, você não vai ter que contratar Chega uma de empresa. problema, né, Alberto? A gente já... Eu acho que o que vocês mais querem é solução em vez de problema. Solução, é verdade. E, assim, um outro ponto que a gente olha, não é assim, o financeiro, ele realmente impacta positivamente na energia por assinatura. Uhum. Mas tem uma outra questão que está impactando muito severamente o estado de Goiás e do Distrito Federal. Outros estados também, sempre, né? Bombeiros. Quem constrói o próprio sistema fotovoltaico, ele tem alguns malefícios com os bombeiros. Porque quem fez no passado, acho que foi feito o projeto antigo, né? Onde não tinha uma norma que os bombeiros tinham criado. E hoje tem essa norma, então vai ter que readequar o sistema, que é muito caro. O que é esse sistema? É um sistema de desligamento rápido. Mas como é que desliga o sol? Não desliga, certo? Então, eles criaram um sistema, um chaveamento, é uma botoeira, na verdade, onde você aperta e a conexão das placas com o inversor é cortado. Uhum. Porque onde se pega fogo, normalmente é ou no inversor ou no quadro de energia. Então, ele faz com que pare de ser fornecida energia e consiga, então, desligar. Mas só que o fogo não apaga, porque não tem energia. Ele continua pegando fogo, mas é mais fácil apagar. Porque se a energia ainda continuar, aí não apaga. Aí tem que esperar torrar. Então, tem esses pontos. E os bombeiros estão muito rigorosos. E com razão, tá? E com razão, porque está tendo muitos casos de incêndio, tá? No país e no mundo afora, tá? Esses equipamentos, quando mal dimensionados ou quando tem algum tipo de defeito, realmente ocasionam um incêndio. E aí é algo realmente, aí, ó, se tem a usina, né, a mini usina dentro do condomínio, é mais um fator super importante a manutenção, a limpeza, o acompanhamento, porque misericórdia, né, Ronaldo? Com Humberto, se certeza. pega fogo, se esse é uma fonte, vira sendo, né? Se torna uma fonte de combustão dentro do condomínio, a gente está falando de vidas, a gente está falando de propriedade das pessoas, a casa das pessoas, mas, obviamente, principalmente das vidas que nós somos responsáveis. E o interessante que essa conversa está fluindo aqui, pessoal, é que a gente vai, né, Ronaldo, nós dois estamos escutando aqui, e eu tenho certeza que as coisas estão matutando aqui na cabeça, você entendeu, Vitor? Porque no primeiro pergunta que eu te fiz é em relação à questão do prazo, né? E mais uma vez você me demonstrou que esse prazo ele não depende único e exclusivamente da sua empresa e principalmente da concessionária, e a concessionária realmente usa atributos ali para que isso se atrase, gerando ali um desconforto para o seu consumidor final, que é o condomínio, o comércio, isso e aquilo, né? Em outras circunstâncias, nós também temos aí a situação de que ao eu ser um produtor de energia, parece que foi novembro de 2022, foi o último prazo onde eu podia injetar na rede essa energia sem nenhum custo, né? Isso. A partir de novembro de 2022, quem adquiriu uma usina, ele, ao injetar essa energia na rede, ele tem um custo, né? Tem um custo para isso. Então, hoje, se você parar para pensar, automaticamente, eu não tenho mais a necessidade, e aí entra até nos critérios de segurança que você diz, para o síndico hoje, a energia por assinatura é o mais importante, é o mais vantajoso, Ronaldo. Você fez a mesma leitura que eu? A minha leitura é essa. Não porque... é? A gente acaba saindo de todo essa... É muito burocrático e eu vejo que é dispendioso, tem um custo envolvido. Então ali eu vou pagar, eu sei da minha economia, né, vai ter uma variaçãozinha, 25%, 30%, né, mais ou menos dentro disso. Então assim, eu já tenho bem previsível, né? É previsível, justamente. Você consegue trazer uma previsibilidade até do seu orçamento mensal ali, mais real. Sim. Né? Sim. Mais real. Exato. Então, assim, isso é que a gente... essa dúvida, e acredito que vai ficar muito claro para os nossos telespectadores ali e para os nossos ouvintes, é em virtude disso, Vitor. Você trouxe para a gente uma situação que muita gente às vezes não sabia. Eu vou ser sincero, eu acho que poucas pessoas sabem que a partir de novembro de 2022, toda energia que você injeta na rede, você paga.
Eu acho que sim, acho que são poucas pessoas que sabem disso. Eu digo isso porque eu tenho energia fotovoltaica em casa e eu comprei, inclusive, para fugir dessa questão de ter que pagar. O cara me ligou e falou: Humberto, você tem que, até tal dia, se você não comprar, você vai dançar, porque todo que você injetar na rede, você vai pagar. Eu falei: opa, então tem que fazer. Aí eu fui lá e fiz. Então, esse conhecimento eu tenho por ter participado disso. O outro quesito que eu trago também para você, e é uma coisa que isso aí é de empresa e é de transparência, o Vitor, Josué e Ronaldo, que é uma dor assim magnífica do síndico, porque a gente sabe que acontece, né, o Vitor? As empresas venderem uma energia que ela não tem produção. E é onde esse atraso de transferência se torna ainda maior. E hoje, Goiás, nós temos uma grande dificuldade, porque nós estamos deixando os pastos aí para criar usinas, né? Sim. Estamos deixando as lavouras para criar usinas. Mas mesmo assim, a produção está sendo ainda insuficiente para contratação. Mas nós temos vários síndicos aí reclamando que ele ainda não recebeu o benefício. Aí volta lá naquela pergunta que eu te fiz lá atrás, e eu queria ouvir essa transparência de você, porque existe isso, Josué e Ronaldo, e aí o Vitor vai nos deixar agora bem tranquilo. As empresas vendendo energia aos quais elas ainda não produzem. Olha, isso acontece, e acontece de fato, com empresas que normalmente querem entrar no ramo, mas o investimento é milionário. Então eles querem já garantir o cliente para fazer o investimento. Então eles vão te enrolando 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até a usina ligar e você injetar energia para o cliente. Isso acontece com algumas empresas, de fato. As empresas menores ou empresas de outros estados que estão prevendo entrar dentro do estado. Então é muito importante. Eu vou falar a respeito disso, mas também tem outro ponto que é bom tomar cuidado. Mas esse é muito específico a gente falar de fato com o pessoal, com o próprio vendedor da empresa em questão. Se não entregar essa energia, às vezes tem uma multa contratual, exato, por não fornecer nesse período. Ou então a gente falar, por exemplo, de uma rescisão sem custo. Porque algumas empresas agem de má fé no contrato para manter o cliente lá dentro. Eu já vi casos onde, gente, eu não tô brincando, onde a empresa firmou um contrato com o cliente chegou até nós querendo sair, só que o contrato estava amarrado da seguinte forma: o cliente, para sair de lá, ele tinha que pagar todos os créditos que já tinha sido enviado para ele. Vamos lá, não é o caso de não ter injetado, no caso foi o contrário, onde eles injetaram muito mais do que deveria. Eles injetaram R$500 mil numa conta de R$10 mil. E pediram para que, se ele quisesse sair, para ele quitar tudo para poder mudar de empresa. Muito bem, isso é um problema. Agora, o caso de não ter energia, ele é um caso de empresas que, na verdade, estão fazendo só parte de comercialização, que foi contratada por uma empresa, como eu disse, que vai fazer essa venda, mas que não propriamente dito tem essa energia para vender. É raro, mas acontece. Eu não citarei nomes para não ser processado, Claro. mas tem muitas. Por favor. Temos ali... Tem 2 empresas que concorrem comigo hoje, que são empresas sérias, que eu poderia falar assim, tá, não, tudo bem, esses aqui eu sei que vai entregar. Mas outro ponto que é muito importante a gente ficar de olho é, de fato, se a economia que foi prometida está sendo entregue. Porque tem peguinhas. Por exemplo, eu sou muito transparente. Tá, a nossa conta, o nosso desconto, se for de 20%, vai ser de 20%. A única coisa que a gente não vai contemplar é a tarifa mínima, que tem que ser paga para a Equatorial. É da iluminação pública. Né? Exatamente. Agora tem empresas que falam assim, tá, a gente não vai dar o desconto em cima dos impostos, dos encargos, enfim, qualquer coisa a mais. Isso faz com que o desconto prometido seja muito menor. Exatamente. E tem usinas que são taxadas, que é a GD2, né? Que é os 15% que está sendo hoje, que vai chegar em 28%. Eles passam para o cliente pagar. Aí o desconto despenca. Então, no final das contas, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Bom, eu quero completar aqui, obviamente, né, mencionar
em forma de agradecimento mais uma vez, as empresas que fazem, né, Humberto, esse programa acontecer, né? É uma iniciativa da ASG, Associação dos Síndicos de Goiânia, mas nós agradecemos muito ao Grupo Tectron, né, hoje representado aqui pelo nosso diretor Ronaldo, telefone 3280-8188, o Grupo Ecosol, né, também hoje que a gente está recebendo nosso diretor Vitor, telefone 3978-0004, a Óquio Mini Mercados, meu amigo Pimpão, você pode encontrá-lo no 98265-9746, se tem o desejo de montar um mini mercado no seu condomínio, é a Óquio, viu? E o meu grande amigo Rafael, da Fala Síndico, onde são aquelas telas nos elevadores de mídia, telemídia. Então, Rafael, meu forte abraço a você, toda a equipe aí da Fala Síndico. E eu tenho uma pergunta para o Ronaldo, né? Ronaldo, diante disso tudo que a gente está aprendendo aqui com o Vitor, sobre a economia, né, da energia, utilizando, obviamente, a fotovoltaica, para o condomínio, você acha que ele reduzindo o custo na energia, abre espaço aí para esse condomínio investir em terceirização? O que você acha? Porque a gente está falando de várias frentes, e uma coisa puxa a outra. Sim. Né? Sua experiência também em alguns condomínios aí que vocês entraram porque o que eu cito? Muitas vezes a equipe da limpeza terceirizada, ela pelo condomínio vai ser ali ter a solicitação da manutenção da limpeza dessas placas muitas vezes, né? E dentre outras coisas que podem acontecer no condomínio uma vez implementado ali a usina. Na parte de terceirização, você acha que é uma oportunidade, essa economia, e o que a Tectron, por exemplo, vê em relação a isso? Em primeiro lugar, agradecer, José, a oportunidade. Imagina. Humbertão. Humberto, Victor, é um prazer estar aqui com vocês. Não é o primeiro projeto que a gente está caminhando junto. É né? verdade. Então, assim, acho que você tocou no ponto central, né, da nossa conversa aqui. Vai muito além de trazer economia. Vai muito além. Já ficou perceptível aqui na nossa troca, aqui na nossa conversa, que é vantajoso para o síndico, né, fazer essa aquisição. E o papel do síndico, o Vitor iniciou a fala dele e eu aqui, né, mentalizando, a gente vai ouvindo e realmente lembrando de situações, e a situação que ela é mais latente mesmo, né, na nossa troca com o administrador de condomínio, é a missão impossível que ele enfrenta, né, quando ele assume essa empreita aí. É entregar soluções, né, entregar oportunidades e reduzir custo. E na contramão de tudo que acontece, né, que as coisas só aumentam, né, e o síndico tem essa missão. Então, o ponto que eu vejo que ele é o principal é a realocação inteligente desse recurso. Né? Eu tenho a economia aqui, né, então onde eu vou utilizá-la? Eu vou simplesmente, onde eu vejo que é muito interessante, eu sei que tem uma pressão, né, dentro do condomínio, os condomínios precisam de taxas menores, né, precisam, tudo aumentando, iniciou o ano ali, material escolar, tudo vai aumentando, eu não posso aumentar minha taxa. Né? Mas o que eu não vejo as coisas que acontecem dentro do condomínio como um gasto, é um investimento. É um investimento. Quem contrato, quem que eu tô levando para dentro do meu condomínio, né? Se realmente faz sentido ou não ter uma empresa que talvez, ao invés de entregar ali uma economia momentânea, será que aquilo ali lá na frente vai gerar um desconforto ao condomínio? É uma responsabilidade muito grande, né? Essa posição que vocês colocam. Eu estava ouvindo, inclusive, o podcast anterior, né? O Murilo esteve aqui com vocês. E essa relação empresa e condomínio, ela vai muito além disso aqui. A gente vira psicólogo, a gente vira amigo, né? E a gente escuta muito, né? E percebe a dor, e nós, né, vivenciamos isso no dia a dia. Então, usar esse recurso inteligentemente, para mim, é o ponto crucial.
né? Apresentar para os... Eu vejo, por exemplo, a implementação, trazer esse modelo, né, de energia por assinatura. Acho que até o mercado imobiliário ele vê o condomínio de outra forma, valoriza, né, o seu condomínio. Então, Sim. eu acho que é super válido e essa iniciativa de vocês de trazerem parceiros com essas soluções, vocês citam, né, o mini mercado, praticidade, né? Então, tudo isso eu acho que é uma forma de, além de trazer economia, trazer benefícios para os condôminos, né? Ronaldo, o que você falou, ele é bem pertinente, o que você traz de informação para a gente, ele é muito pertinente no nosso dia a dia. Porque o que acontece? O síndico é sempre aquele taxado como o mal, né? Infelizmente, por mais que você vá ali e faça estamos bem... mudando isso aí, viu? Então, assim, e o que a gente está querendo colocar aqui é justamente para a gente tentar mudar essa percepção. Porque a partir do momento que o síndico vai atrás de uma Ecosol, de uma empresa para tentar uma redução de 30% numa despesa, você não está pensando somente naquele valor mensal. Você pega esses 30%, uma conta que o Vitor fez, de 30% de 10 mil é 3 mil reais. Você impacta isso no mandato de 12 meses, Sim. nós já vamos para 30, dá 60 mil reais, 60, né? Não, 36 mil reais. 12 meses, né? Em 12 meses. Então você pega 36 mil reais em 12 meses e você vai reimplantar em outros benefícios para condomínio. Isso. A mesma coisa que muitos moradores, muitos condôminos não participam, Josué. E é uma briga nossa diária, e é uma briga nossa todo mês de março, é com a terceirização. Todo início de ano tem uma repactuação. Sim. Aí sai lá 12% de reajuste, eu vou e brigo com o Ronaldo lá e falo, não, e o povo Ronaldo, briga mesmo. O Ronaldo baixa para mim para 8%, dentro do limite dele ali, baixa para 8%. Eu já consegui mais 5% ali de desconto dele, que impacta no meu caixa aqueles 5%, mais 40, 50 mil reais no final do ano. Sim. E o morador, ele não tem essa observância. É verdade. E é uma coisa que a gente, como síndico, também falta a comunicação de levar essa situação para o morador. Porque uma vez eu estava fazendo uma conta simples, eu levei de desconto para o condomínio no final do 72 mil reais. No final do mandato? No final do ano. E aí eu não demonstrei isso. Como que eu levo uma redução numa negociação com terceirizada e trouxe essa redução? Uma redução com a conta de energia e a gente não explicita isso para o síndico. Então, síndico, você que está nos ouvindo aí, você que está nos assistindo, começa a ter essa percepção do que você está fazendo. Leve para o seu condômino essa situação. A energia por assinatura, ela vale a pena. Não é o que a gente pensa hoje aí, todo mundo critica isso, aquilo, não. Basta nós, síndicos, contratarmos a empresa correta. Sim. Contratarmos a empresa certa, da mesma forma da empresa terceirizada, né, Ronaldo? Se eu contratar uma empresa terceirizada, eu vou ter problema. Sim. Errado. Uma coisa, Humberto, que eu vejo, que eu achei super interessante aqui nessa iniciativa, e percebo, é muito perceptível. Vou citar você, tá, Josué? A gente já se conhece há algum tempo e eu acredito que existe um Josué quando ele iniciou como síndico e tem um Josué hoje. Sim. Né, que vem se capacitando, profissionalizando, e eu tenho percebido essa busca, né, nos parceiros, né, e isso faz com que haja um amadurecimento no ponto de perceber que não é somente também o apresentar que eu tive uma redução, uma negociação. Não, eu estou apresentando pontos de melhoria que eu trouxe para o condomínio, que eu valorizei o apartamento, né? Eu valorizei o bem do condomínio, o patrimônio do condomínio. Então, assim, vai muito além. E há uma correlação também, Humberto, entendo eu, que a saúde financeira
ela tem uma correlação com a maturidade na escolha, na contratação. Totalmente, né? Então, o síndico que adquire, né, que traz para dentro do seu condomínio essas oportunidades, essas soluções, deixa o condomínio ali, talvez pega gestões aí que foram, né, catastróficas aí, que trouxe prejuízo, infelizmente, para o condomínio, as contas vão entrando nos eixos e vem trazendo bons parceiros. Isso traz uma maturidade de pensar, opa, que eu tive uma economia, agora sim, eu posso pensar, talvez ali, quando eu peguei do síndico anterior, eu vi um possível risco ali na parceira de terceirização. Opa, vamos começar a cobrar mais. Como é que está a questão, estão pagando direitinho? Como é que está a obrigação? Porque tem alguns princípios que são inegociáveis. Né? O nosso compromisso para com o colaborador, que é aquele que está lá na ponta, né? Aquele que está entregando o serviço para vocês, ele tem que ser cumprido ali, ó, à risca. Sim. Né? Para não trazer prejuízo, não trazer riscos, porque não é somente o serviço que a gente está oferecendo para vocês, é uma segurança de ter uma empresa sólida, né? Uma empresa que está realmente cumprindo com todas as suas obrigações e deixar a sua gestão mais tranquila. Aí você vai poder focar em outras situações. Em outras situações. O Ronaldo tocou num assunto de extrema importância, complementando o que o Vitor falou, né? Você, síndico, procurar empresas que sejam sérias, idôneas, empresas que cumprem com o contrato, né? Como tanto o Ronaldo como o Vitor trouxeram, situações em que você traz oportunidades ao condomínio de uma melhoria constante, né? Exatamente. Realmente utilizar muitas vezes esse recurso, essa economia que você buscou e tem conseguido, direcionar para outras melhorias, porque condomínio, né? Eu costumo dizer, né, Humberto, que é um organismo vivo, né? Não para, né? A gente sabe que as edificações vão ficando velhas, problemas que não existem hoje, amanhã vão acontecer. Então, amanhã tem as situações emergenciais. Então, realmente, a gente tem que estar preparado e ter essas parceiras. Realmente são situações onde você vai estar seguro em relação àquele assunto. Eu vou estar seguro em relação à empresa que está me fornecendo a energia fotovoltaica. Eu vou estar seguro em relação ao meu contrato com a terceirizada que está cumprindo tudo à risca. Vou estar seguro, né, com o meu mini mercado, como eu citei, que vai trazer uma comodidade e eu não vou ter problema. Então, né, muita atenção nisso, né? Nós temos N oportunidades sempre, né? Sim, porque os ganhos reais hoje que todo condomínio tem, né, Vitor e Ronaldo, Josué, é justamente nesse contexto, porque a partir do momento em que eu faço essa reorganização administrativa e estrutural, eu vou conseguir aí fazer uma melhor valorização do empreendimento. Sim. Ou seja, eu, enquanto administrador, vou fazer com que cada unidade habitacional ali, a partir daquela relevância de organização interna, que aquelas unidades habitacionais elas se tornam valorosas, que o valor de mercado dela muda, né, Josué? Então isso é muito interessante a gente falar. E nós gostaríamos também, Vitor, para passar essa fase aqui, né? Qual que seria mesmo o ganho real de uma energia por assinatura, né? E quais são os pontos negativos e positivos que você pode tentar colocar para que o nosso ouvinte lá entenda que, primeiro, nós já trouxemos aqui, existem sim empresas sérias e idôneas que podem transmitir e trazer essa energia com custos aí de 20% a 30% de desconto. E quais são agora esses ganhos reais e esses pontos negativos e positivos que isso também pode envolver esse processo? Certo. O ponto positivo, inicialmente, é não fazer investimento nenhum, certo? E obter um desconto mensal. Esse é um ponto que todo mundo leva em consideração, financeiro. O segundo ponto é você não ter nenhum desgaste de equipamento, não ter que se preocupar com isso, nem com manutenção, nem mesmo que seja por limpeza, não tem que conferir se a usina está funcionando ou não, para não ter um susto no final do mês. Os impostos. Os impostos, exatamente. Então, tem esses pontos positivos.
Um ponto negativo a gente está falando de uma situação onde a gente é muito dependente então da rede de transmissão da Equatorial, da concessionária de modo geral. Então, se a energia cai na região, não tem nada que a gente possa fazer. Tem muita gente que acha que a gente faz... É que a gente entrega a energia que a gente produz na usina ali, a gente entrega no condomínio. E Vou ter energia sempre. Exatamente. E não é assim que funciona. E tem esse... Exato, e tem. Então, eu sempre gosto de comentar porque... Mas a rede continua sendo da concessionária. Exatamente. Um outro ponto negativo também. Poxa, a gente vai acompanhando a tarifa de energia. Né? Então, assim, vamos lá. Eu tenho que ser sincero. Normalmente a gente vai aumentando os descontos justamente quando a energia vai subindo. A tarifa de energia vai subindo, a gente vai aumentando o desconto, porque vai ficando proporcional e benéfico para todo mundo. Mas deixa eu... você que está nos acompanhando, a associação, ela tem... Você que é o associado, ele tem algo especial aí, né, Vitor? Com a Ecosol. Sim. Nós temos um desconto para o associado, acima de mercado. Não vou dar spoiler aqui, se você estiver interessado, nos procure. Né? Procura a associação. Ô, Vitor, então, assim, já que nós falamos em valores, qual é a comparação que a gente faz entre a contratação das placas solares, né, e a energia por assinatura, em termos financeiros? Como que isso vem? Eu sou síndico aqui agora e vou contratar esses dois produtos. Como que eu vou agir em termos de valores com vocês, com a empresa que eu estou contratando? Certo, vamos lá. Quando você tem ali a questão da aquisição do equipamento, né, do sistema fotovoltaico, normalmente os condomínios têm uma certa dificuldade para financiar, para pegar um empréstimo, mas é possível, tá? E o que acontece? Por 5 anos, vocês não vão obter... Não tem retorno. Não tem retorno. Não tem retorno. Você está ali no financiamento que o que você pagava antes de energia é o que você vai pagar de parcela. E vamos lá, hoje em dia... você ainda vai ter aquela porcentagem da taxação que você ainda não vai conseguir abater. Então você está falando de uma situação que, por mais que você consiga produzir sua própria energia, você tem ainda encargos da Equatorial que você vai ter que pagar, da concessionária de energia. Mas nesse caso eu conseguiria comercializar o excedente. Pois é, nesse caso, em qualquer caso você pode comercializar o excedente, mas Então até na assinatura, porque você disse que o excedente eu tenho um prazo para usar. Para utilizar. Isso. Não utilizando, eu tenho a possibilidade também de comercializá-lo? Ah, boa pergunta. O condomínio tem esse excedente, né? Ele pode direcionar para outro. O que acontece? Isso fica muito a nosso encargo, porque como a gente não cobrou o excedente, a gente vai utilizando da forma que a gente bem entender. Por exemplo, se a gente vê que vocês têm, na conta de energia de vocês, tem muito crédito, a gente pode fazer um manejo e mandar para outra unidade consumidora, um novo cliente, por exemplo, ou então deixar com vocês. Não é um possível ganho para o condomínio. Não, para o condomínio não, porque ele não foi pago por ele. Mas na outra situação... Na outra situação, sim, mas ainda a tributação ainda existe, de qualquer forma. Então, hoje em dia, quem vai construir o próprio sistema... tem essa questão da tributação, então financeiramente, por 5 anos normalmente, não tem retorno financeiro nenhum. Já energia por assinatura, o retorno é quase que de imediato. Contratou, começou a injetar energia, tá ali com desconto, tá valendo, tá? Então financeiramente é mais rápido. Você tinha até feito uma pergunta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. No final das contas, quando a gente olha a questão de trocar os equipamentos, manutenção, até no médio e longo prazo, hoje em dia, a energia solar por assinatura é melhor. Financeiramente, colocando no papel, planilhado, energia solar por assinatura é mais vantajoso. Como eu disse, antigamente, essa resposta não poderia ser verdadeira. Mas, vamos lá. No futuro, tudo pode mudar. Pode existir tecnologias melhores. Então, assim, eu não posso falar que a minha tecnologia é a melhor, porque as baterias também já são uma realidade, não é o futuro, é a realidade, é o presente. No mundo inteiro. No Brasil que está entrando agora. Então, no futuro, a gente está imaginando que por mais que você tenha essa taxação, você consiga armazenar essa energia e puxar da bateria para não ter que puxar da rede. Então, você não vai pagar esse imposto. Só que tudo é investimento. E as baterias são caras. Então, assim, não vou falar para vocês que daqui 10 anos, ainda assim, a minha opção vai ser a melhor. Mas hoje, com certeza. Ô, Ronaldo, outro dia a gente estava até falando
sobre isso, né, de carro elétrico, então, conectando com o assunto aí da energia, você tinha até uma pergunta. Qual? Sim, sim. É um assunto relativamente novo, né? Então surgem diversas dúvidas. E assim, Vitor, lá no meu condomínio mesmo a gente está discutindo e fica aquela dúvida, opa, é obrigação de quem? Como é que isso funciona? Em relação aos carregadores, né, dos carros híbridos, elétricos, enfim. De quem é a responsabilidade? Como funciona? É vantajoso dentro desse sistema de assinatura? Ou, né, Não tem nada a ver. Como é que funciona isso? Olha, o condomínio em si, ele pode atuar de duas formas. Ele pode, se ele tiver uma boa estrutura elétrica, que a própria construtora fez, ela pode deixar cada morador fazer sua vaga ali com um carregador. Obviamente que tem que respeitar as normas dos bombeiros. Custo do morador. Custo do morador. E essa é uma opção e, obviamente, que a energia por assinatura entra também, assim, como uma luva, porque o custo é mais baixo da energia, então se torna mais barato ainda para o dono do carro híbrido ou elétrico. Agora, em casos onde o condomínio ele não tem uma infraestrutura adequada, eletricamente falando, da parte estrutural, ele não pode deixar os moradores fazerem assim, eles não podem colocar o carregador para todo mundo. Afinal de contas, o próprio sistema não vai dar conta, ele vai entrar em curto e vai acabar desligando. Então, o que acaba acontecendo? Eles acabam fazendo um carregador, ou 2, 3 no máximo, em conjunto, onde a energia vem da área comum e é cobrado dos moradores por recarga. E aí, às vezes, como eles vão ter ali o desconto da energia por assinatura junto comigo, então eles conseguem, às vezes, ter um ganho ainda em cima dessa energia, onde o condomínio financeiramente ganha dinheiro com essas situações, não precisa cobrar muito mais caro. Se ele vender no mesmo valor da energia convencional, mas obtendo um desconto de 20% a 30%, ele está ganhando 20% a 30% da energia por recarga. Então há um ganho por parte do condomínio. Há um ganho. E ele pode até cobrar mais caro se ele quiser. Mas esses casos existem e eu já fiz alguns, tá? E é bom criar renda para o condomínio porque ele consegue fazer essas melhorias que vocês estavam até comentando. Seja na parte de infraestrutura de câmeras ou portão, pintura, limpeza, manutenção, academia, qualquer coisa, enfim. Então o investimento do carregador, ele não é rateado, por exemplo, não é compartilhado com o condomínio. É um gasto do próprio condomínio. Sim, ele pode ser um gasto do próprio condomínio, como o condomínio pode às vezes investir isso para ter uma renda financeira, ou ele pode até mesmo encontrar uma empresa, minha empresa até faz isso também, que a gente arrenda o carregador mensalmente pelo uso dele, e a gente paga uma renda, a gente paga uma porção dos ganhos para o condomínio, por estar colocando ali. Então gera uma renda para o condomínio sem gastar nada também. Então é uma frente também do condomínio, às vezes, a ter um pouco mais de ganho. O tanto que é importante, essa pergunta trouxe um leque tão importante, porque assim, nós estivemos lá na comissão, né, junto com o Corpo de Bombeiros, nós citamos aqui sobre a corporação de extrema importância, né, abraço a todos da corporação. E fizemos parte onde nós estivemos ali também montando a normativa técnica junto com as autoridades em relação a carro elétrico. Então, se a sua empresa hoje fornece, com certeza atrelada hoje às normas, né, do Corpo de Bombeiros. Sim. E eu não sabia que a Ecosol fazia isso. E olha só, sair daqui a gente já tem mais uma vantagem para trazer para você associado. O síndico não está na associação, não perde tempo não, vem andar conosco. Só vou fazer para quem estiver na ASG. Aí, só quem estiver aqui. Aí, compromisso. Vamos assinar o contrato. Eu tenho certeza que a Ecosol vai cumprir. Mas o tempo é rápido demais, né? Vamos para as nossas considerações finais, né? Ô, Humberto, eu ficaria aqui. Você vê, né, presidente? Infelizmente, o tempo é curto, né? Porque demonstra mais uma vez que a informação ela é fundamental na tomada de decisão, né, pessoal? Então, assim, e essa informação que o Vitor, o Ronaldo trouxe aí para a gente, o presidente Josué também nos referenciou aqui algumas informações bem interessantes. Nós queremos agradecer, Vitor, sua presença, né? Eu que agradeço. Dizer que foi muito gratificante ter as suas informações aqui, as suas
trazer para a gente o que realmente o síndico precisa de ouvir, né? A você, Ronaldo, mais uma vez também agradecemos a sua presença. É muito bom participar de uma mesa onde a conversa flui de forma natural, que as coisas acontecem e que o aprendizado fica, né? Sim, E eu acho que isso que é o mais importante. Então, agradeço mais uma vez o Vitor, agradeço mais uma vez a você, Ronaldo, e um agradeço especial a você, presidente. Que isso. O senhor que nos dá a honra de estar aqui com o senhor para esse bate-papo interessante. Eu que agradeço. Agradeço de coração a todos vocês, né? Realmente aprendi muito, né? E que nós possamos aí caminharmos juntos nesses desafios diários. E a você, síndico, que nos acompanhou até aqui também, fica aqui nosso agradecimento. Gostaria de citar mais uma vez os nossos parceiros, nossas empresas parceiras, Grupo Tectron, telefone 3280-8188, Grupo Ecosol 3978-0004, Óquio Mini Mercados 982659746 e a Fala Síndico, que sempre é uma parceira da ASG. A você, síndico e síndica, nosso muito obrigado, esteja atento, né, aos nossos programas, dê o like, né? Curta, nos acompanhe, compartilhe e não esqueça de acionar também aí o sininho. É uma frase que todo mundo usa, mas não vamos perder essa chance também. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Nós que agradecemos.